Confiança e credibilidade. Difícil de se construir, mas fácil de ser destruído. Este é o tema de hoje de O Papo É. Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma semana estamos aí em curso e nós estamos aqui na nossa quarta-feira, nosso encontro do programa O Papo É. Como na introdução, nós vamos falar de confiança e credibilidade. Por que é tão difícil de construir? Por que é tão fácil destruir? Inicialmente, eu devo dizer para vocês que construir uma imagem de confiança e credibilidade é como erguer um castelo de cartas. Tá baralho? Carteado? Por quê? Exige tempo, cuidado e consistência em cada ação. Por quê? Porque é o seguinte, ainda mais no século XXI que nós estamos, onde uma série de situações se desencadeiam todos os dias, a todo momento, mentira, falsidade, traição, fake news, verdades que são manipuladas e reconstruídas para poder dar um significado inverso ao que deveria ser. Então, o que acontece? Tudo isso são engrenagens, estruturas para botar em xeque, em dúvida, situações, pessoas, organizações, entidades. A primeira coisa que nós temos que entender que é difícil porque a construção da credibilidade e da confiança, ela leva tempo. Então, a primeira coisa é o tempo. A confiança ela é construída ao longo dos dias, das horas, dos meses, dos anos, através de ações repetidas, consistentes. É como cultivar um jardim. Os frutos só aparecem com a paciência, com o passar dos dias. Você não vai plantar um mudinho de jabuticaba e esperar que uma semana já dê jabuticaba. A árvore vai crescer, se desenvolver, e isso vai levar anos, e depois começa a dar frutos. Segundo, complexidade. A imagem de confiança ela é multifacetada. Ela envolve não apenas o que você diz, mas como você diz, como você age, como você se relaciona com os outros. É como um quebra-cabeças com muitas peças. O que eu digo? Isso entra muito na questão agora, quando eu falo de complexidade disso, porque vai depender muito do que você está colocando em pauta. Por exemplo, se for sua imagem, a sua pessoa, quem você é, se é quem é você, envolve o que você diz, mas como você diz, como você age e como você se relaciona. Se for uma instituição governamental, é como ela se age, fala, se relaciona e se manifesta. Se é uma organização, por exemplo, igual a Associação SOS Felinos, é o que nós dizemos, como nós dizemos, como você se relaciona com os outros e como você se manifesta essa instituição para com as outras pessoas. Eu já falei aqui algumas vezes que eu inicialmente eu fui contra criar associação, porque eu achava que era um trabalho meu, obrigação minha, então acabou. Mas enfim, já sabem por quê. Mas hoje, depois que ela foi estabelecida, eu tenho uma pasta. Tudo, absolutamente tudo que a associação adquire, eu tenho guardado. Já tem papel lá que eu andei olhando, está começando a perder as letras, né? Porque tão velho que são, notas fiscais, recibos, enfim. Mas está tudo lá. Por quê? Porque se amanhã ou depois algum associado resolver bater na porta da minha casa, eu quero ver tudo. Então está aqui.
Ela vai ficar um dia inteiro aqui, né, vendo papel em cima de papel. Mas está aqui, tem história, tem legitimidade, tem verdade. Por quê? Porque é meu nome. Quando eu falo da Associação SOS Felino, eu não estou falando somente dos animais, eu estou falando de mim. Eu estou falando do Ariel, eu estou falando do Alejandro, eu estou falando de pessoas. E aí entra naquilo que eu falei. Envolve o que nós dizemos, como nós dizemos, nosso comportamento, como nós agimos, a lisura, a verdade daquilo que nós estamos nos propondo a fazer com as pessoas e principalmente como eu estou lidando, relacionando com as pessoas. Nós conversamos com as pessoas todos os dias pessoas perguntam da associação, perguntam como está indo, como que está, como que não está, o que é e o que não é. E entra um parênteses bem grande. No Brasil, instituição para ser ajudada é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, como que eu vou dizer, diferente da Europa, o povo europeu, de maneira geral, eles são muito abertos a ajudar as pessoas. Eles são frios como pessoas. O relacionamento deles interpessoal é frio. Mas eles, enquanto instituição, para ajudar instituições, eles são muito abertos, são muito benevolentes. Por quê? Porque existe uma história de catástrofes na Europa. Frio, intenso, guerra em cima de guerra, crises políticas em cima de crises políticas. Então, eles passaram, a Europa como um todo, um longo período de apertar os cintos, né, como diz, né, de passar necessidades. E nesse passar necessidades, o povo europeu viu que as mesmas sortes de desgraça que um ser humano passa, os animais também passaram. Então ninguém escapa de sofrer mazelas, de doenças, de guerra, de fome, seja você humano ou animal. Então, por causa dessa vivência que viveram na pele, no dia a dia, eles são muito solidários. Eles abraçam causas. Então, se a Associação SOS Felinos fosse na Europa, se fosse um país europeu, nós teríamos muitos associados. Muito do que nós temos aqui. Eu vou falar para vocês, de 100, mais de 100 mil pessoas que estão no canal, eu não vou falar, mas, gente, não é nem 1% que ajuda. Por quê? Porque nosso Brasil, graças a Deus, é um país em que não há catástrofe. Então, o que acontece? O que predomina no nosso país é o quê? O individualismo. O que eu ganho com isso? O que eu ganho ajudando? Eu me virei sozinho, porque não pode se virar sozinho. Entende? A lógica é outra, por quê? Porque no Brasil nós não sofremos constantes situações degradantes como a Europa sofre. Sofreu e sofre às vezes a África, o leste do mundo. Nós temos locais, por exemplo, o Nordeste. Por que o povo nordestino é um povo muito solidário? Porque eles convivem com desastre, com fome, com seca. É natural deles conviver com isso ao longo da vida. Então, qualquer mudança que exige solidariedade, eles estão juntos. Quando acontece alguma catástrofe, eles são os primeiros a se manifestar, porque eles sabem o que é passar uma necessidade por muito, muito e muito tempo. Nós tivemos agora, no sul do país, né, aquela enchente. Eu espero que as pessoas que passaram por essa situação sejam, a partir dessa experiência ruim, sejam mais humanos. Sejam mais humanos, sejam mais humanizados. Comece a pensar no coletivo. Não fique pensando no individual, seja mais coletivista. Porque nós, brasileiros, somos muito individualistas. Nós temos poucas pessoas que têm consciência do que é ser coletivo, da ajuda, da melhoria. Por isso que construir uma identidade de confiança e credibilidade aqui no Brasil é difícil, quando nós falamos de instituições, seja públicas, privadas ou organizações sociais. Da mesma forma, é construir uma imagem de credibilidade pessoal. Você leva uma vida inteira para construir a sua moral, mas você leva poucos segundos para destruir o que você construiu a vida inteira. Outro ponto é a percepção. A confiança é uma percepção subjetiva. O que uma pessoa considera confiável, a outra pode não considerar. Isso torna a construção de uma imagem de confiança um desafio constante. Volto na associação. Quantas ONGs existem por aí? Quantas associações existem por aí? Existem associações de ONGs sérias.
mas existe muita picaretagem. E aí o que acontece? Se a picaretagem ela toma mídia, para aquele que está vendo e ouvindo, vai achar que todo mundo, que todas as ONGs, todas as instituições são picaretas. Não, não é. Não, não é. Só que, infelizmente, quem vive de fazer um trabalho em ONG, em associações, em OCIPs, seja qual for a sua nomenclatura, ele vai sofrer sempre com esse fantasma de que você pode ser uma instituição fraudulenta. Porque existe um monte de gente fraudulenta aí, ladrões, larápio, por aí vai. Por que você não vai ser mais um? Então é uma luta até meio desigual. Por quê? Porque você tem a sua palavra e a sua verdade para poder mostrar que você não é igual às outras. E as outras têm provas cabais da sua marginalidade. Então é uma luta meio que desleal. Por exemplo, igual a associação. Como eu falei, eu tenho tudo guardadinho. O que é bater na porta da minha casa, eu tenho o maior prazer de receber. É associado, sou associado. Beleza, vamos ver, mostro tudo como já teve. Já teve pessoas aqui para ver a associação. Mostrei as contas, mostrei tudo. E a pessoa ficou assim, nossa, legal, né? A pessoa que pé no chão. Mas por que isso? É credibilidade, porque não é somente a associação, é o nome de pessoas, é a índole de pessoas, é a índole. E eu construí a minha imagem, minha credibilidade como posso dizer, às duras penas. Eu não vou deixar que ela acabe da noite para o dia por causa de dinheiro, né? Vamos falar a verdade, né? Não vou. Seria assim, no mínimo, me comprar, né? Seria me vender e me vender barato. Esse é bem da verdade. Porque dinheiro nenhum paga a tua moralidade, a tua boa imagem. Dinheiro não paga. Tem gente que é fácil de comprar, tem outros que não. Então, essa percepção, ela passa subjetiva. Por quê? O que é certo para um, confiável para um, pode não ser para o outro. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, mostrando as coisas, que você vai separando uma coisa da outra. Né? Que existe pessoas. Por outro lado, construir uma imagem é como derrubar um castelo de cartas com um único sopro. Por quê? Fragilidade. Uma única ação negativa, uma mentira ou uma quebra de promessa pode minar anos de construção. É como uma mancha em uma roupa branca, difícil de remover. Eu penso comigo o seguinte, gente. Eu sempre carrego na tônica de que meu sim é sim, meu não é não. E ponto final. E tenho que sustentar meu sim e meu não. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de ler o texto agora. Basta um deslize, você quebra toda a credibilidade. Então, as instituições, a pessoa, a associações, seja quem for, você tem que ter lisura e verdade. O que eu quero dizer com isso? Quando você se posicionar diante de uma situação, antes de você abrir a boca, pense no que você vai falar. Se você tiver condições de sustentar aquilo que você pretende falar, você pode falar. Se não, fique quieto. O silêncio é uma boa resposta. Por quê? Não te coloca numa saia justa, não te obriga você a tomar decisões que você não queria e, ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de obrigatoriedade com aquela situação que está se apresentando. Você vai sentar, vai ter tempo de estudar, enxergar o que está acontecendo e aí você vai poder se posicionar. Porque aí você tem condições de sustentar o seu posicionamento. Sim, sim. Não, não. Por exemplo, no caso da Associação SOS Felinos, como qualquer outra ONG, eu vejo muitas associações grandes, muito maior do que a associação. Eu tenho 55 bichos, 55 gatos, muito pouco. Tem gente que tem 200, 300. Né? Tem gente que tem hospital, tem um monte de coisa na associação. Se você se torna um sócio, um doador, você tem que compreender o seguinte: quando alguém fala para mim, eu vou te ajudar, vou ser um sócio doador mensal. Para mim, você vai lá determinar X, vou dar X por mês. Eu já sei que aquele X vai entrar todo mês, então eu tenho contas para fazer, porque eu sei da demanda de gastos e eu sei quanto que entra. Então, se o que está entrando paga a demanda,
eu estou tranquilo. Por quê? Porque meus bichos não vão sofrer, não vão passar fome. Agora, se você fala e não faz, você coloca a instituição em xeque. Por quê? Porque ela não vai ter condições de honrar com o propósito dela. Então é um efeito dominó. E aí o que acontece? Se uma instituição não honra aquilo que ela se promove a fazer, ela passa desacreditada. Mas por que ela é desacreditada? Porque ela não tem sócios honrados. Pessoas que estão ali firmes. Então é um efeito dominó. Da mesma maneira, você que vive a sua vida com teu marido, com tua esposa. Casamento é uma construção de verdade, de sinceridade, de credibilidade. Se você não é creditado, se você não é respeitado, se você não respeita, não credibiliza a sua relação, como que você vai ser respeitado? Como que você vai ser respeitado? Como que essa instituição chamada casamento vai sobreviver? E se tiver filhos ainda, como que eles vão sobreviver a essa situação? Então vocês compreendem que credibilidade e confiança ela é uma construção diária de vários sims, mas sims ou nãos conscientes. Ela não é algo no calor de momento. Depois tem a amplificação. Na era digital, as informações negativas se espalham rapidamente, amplificadas pelas redes sociais. Um erro pode se tornar viral em questão de minutos. Basta você fazer uma coisa errada que os parentes do Zap Zap tudo tá sabendo o que está acontecendo. Você que é mulher, você que é marido, você que é filho, faz uma merda pra ver só. Tá na rua, você fez uma besteira na rua, um parente viu, antes de você chegar em casa, a família inteira tá sabendo. O Zap Zap tá comendo solto. E até você conseguir explicar o que aconteceu aquilo, vai ser um trampo. Então é preferível pensar antes de qualquer coisa. Antes de tomar qualquer decisão, pense. Lembre-se, a tua imagem. Memória. As pessoas tendem a lembrar mais dos eventos negativos do que os positivos. E isso faz com que as imagens negativas sejam mais duradouras. De fato, se vocês observarem na mídia, na televisão, a mídia vai lá e coloca uma coisa errada. Mas até um fake news. Depois depois é desmentido. Mas se essa mesma mídia que faz aquele alarde com fake news vai ser a mesma mídia que vai fazer o mesmo alarde para corrigir. Sabe por que o alarde da coisa errada chama atenção? Ibope. Eu chamo gente, eu prendo gente. A verdade não prende. A verdade não deixa medo. A verdade não deixa dúvida. Por isso que ela não tem o mesmo peso. Por isso, novamente eu digo, nós temos que, toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa, se propõe com a verdade. Porque a verdade ela é o que ela é. Pessoa gostando ou não gostando, ela é verdade, ela não muda. Ela não vai mudar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ano que vem. Ela é o que ela é. Agora, se você canta uma música para cada situação, aí a situação fica complicada para o seu lado. Portanto, gente, nós temos que entender que construir requer tempo, consciência, ações positivas, uma compreensão profunda da percepção alheia, daquilo que as pessoas percebem-se de você, das coisas que você está construindo, do seu nome dentro de alguma instituição. Depois, o destruir pode acontecer muito rápido, com uma única ação negativa, e as consequências podem ser duradouras. E aí o que nós podemos tirar disso? O que nós podemos aprender disso? Primeiro, prevenção. É mais fácil você prevenir a perda de confiança do que recuperá-la. Se você tem confiança de alguém, lute todos os dias para solidificar essa confiança. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Que a sua instituição, que a sua ONG, seja o que for, ela seja verdadeira sempre. Sempre. Que o discurso seja o mesmo sempre. Que as condições sejam sempre as mesmas. Isso passa credibilidade. Segundo, consciência. Seja consciente do que você está fazendo e de como elas podem ser percebidas pelos outros. Lembre-se, se você se predispõe a ser marido, seja marido. Se você está disposto a ser esposa, seja esposa. Se você está predisposto a gerenciar uma organização, uma ONG, uma associação, faça.
Se você é aquele que vai contribuir financeiramente, que você vai ser aquele sócio fiel, como diz a palavra fiel, seja fiel. Se você não puder, não faça nada. Não faça nada. É melhor ficar quieto. Porque a tua imagem é teu espelho. A tua imagem é o teu espelho. E eu até costumo dizer para as pessoas assim, eu ajudo quando eu posso, né, quando me sobra alguma, né, que infelizmente às vezes os associados, a associação não consegue dar conta da sua demanda e nós entramos, né, nós entramos com o nosso dinheiro para poder abarcar, porque como eu já falei várias vezes aqui em casa, nós temos duas prioridades. Primeiro, contas pagas em dia. Segundo ponto, as necessidades da associação. Terceiro, vem as nossas necessidades. E essas necessidades elas vão se adaptar ao que eu tenho de recursos. Se eu tiver recursos para comprar tudo que eu preciso, bem, se não, a gente empurra. Compra uma coisa aqui, compra outra coisa ali, mas a associação e contas estão em dia. Por quê? Credibilidade, respeito, sim, seriedade com aquilo que você se predispõe a fazer e estar a fazer. Consciência, né? Seja consciente das suas ações, como elas podem ser percebidas pelos outros. Uma pessoa que é séria, as pessoas já vão notar, não pela sua seriedade em si, mas pelos frutos do seu trabalho, de como você age, vai mostrar para as pessoas que você é uma pessoa séria e com você não existe brincadeira com coisa séria. Comunicação. Mantenha uma comunicação aberta e honesta com as pessoas. No caso da associação, nós sempre estamos conversando com as pessoas. Sempre tem gente perguntando alguma coisa, nós estamos falando, respondendo, dizendo, mostrando. Tá aí, né? O Ariel sempre está postando vídeo dos gatos. Por quê? É a verdade. É a verdade. Que é verdade maior do que mostrar ao vivo o dia a dia da associação? Né? Reparação. Se cometer algum erro, reconheça o erro. Peça desculpa. Tome medidas para corrigir. E corrigiu, não faça de novo. Procure não errar novamente. Porque são situações que fazem com que o teu nome, a tua imagem, a tua organização, seja qual for, ela perca a credibilidade. É por isso que instituições de governo, por exemplo, elas estão desacreditadas. Por exemplo, a gente fala do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde poderia ser muito melhor? Claro que poderia, mas não é por quê? Primeiro que é falta de interesse de governos municipais e estaduais, e às vezes federal. Ensino público. O ensino no estado de São Paulo é uma droga. Gente, esse governo que está no estado de São Paulo está sucateando de uma maneira o ensino que eu tenho medo do que vai ser os futuros profissionais. Porque lembre-se, o médico de amanhã está passando pela escola pública. O psicólogo de amanhã está passando pela escola pública. O eletricista, o pedreiro está passando pela escola pública. O mecânico de carro está passando pela escola pública. São profissões que você precisa, que eu preciso no nosso dia a dia. E aí, que espécie de profissional vai ser esse com um ensino, com uma formação acadêmica sucateada? Olha a credibilidade disso. A responsabilidade e a credibilidade disso. Então, é um efeito cascata. Portanto, Marcelo, penso que seja sincero, seja verdadeiro e lute para que as coisas sejam da mesma ordem, da mesma forma. Credibilidade, confiança, ela tem que ser uma coisa construída todos os dias, não como um castelo de cartas, mas com paredes de concreto. Duros, inflexíveis e que possa aguentar todas as tempestades que o mundo possa produzir sobre ela. Porque essa é a nossa vida. Nossa vida, nós construímos a nossa imagem, a nossa moral, quem nós somos, diante de muitas tempestades. E tem que sobreviver a elas. E não é fácil. Não é difícil. Tá? Não é impossível, mas não é fácil. Bem, me despeço por aqui. Bom resto de semana para vocês. E nos encontraremos em breve no canal Mitologário. Forte abraço a todos.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.